E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1913. O vencedor é um personagem muito interessante, muito especial. Eu me surpreendi ao pesquisar sobre a biografia dele. É uma pessoa muito complexa e muito abrangente, né? Muito abundante em suas pesquisas. O cara percorreu diversas áreas do conhecimento, então é muito interessante a biografia dele. Antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer para quem tiver interesse no material compacto do que vai ser dito agora nessa aula, não sei se dá para chamar de aula, né? Dá para a gente dizer que é um vídeo onde eu estou tentando sintetizar algumas informações importantes que talvez sirvam para vocês. Bom, para quem quiser esse material aí, me manda um direct lá no Instagram e eu mando para vocês poderem contemplar com mais calma também. Para a gente entender como que ele consegue chegar tão longe e ter tanto conhecimento, a gente precisa entender as circunstâncias desse personagem, né? A circunstância, o ambiente onde ele estava inserido era totalmente propício em diversos aspectos, tanto no âmbito familiar, mais interno, onde o seu pai era um cirurgião, professor da Faculdade de Medicina de Paris. Então ele já nasce num contexto onde ele está acostumado com a medicina, está acostumado com o conhecimento, saber médico. E o pai dele, além de ser um grande cirurgião, tinha contato com grandes personalidades diretamente. Ele era amigo do Claude Bernard, aquele grande fisiologista, né, que além de ter descoberto várias coisas importantes, né, função do fígado, função do pâncreas, estudo sobre o sistema nervoso autônomo, revolucionou a metodologia de investigação, né, principalmente as experimentações científicas. Né? Foi o fisiologista que colocou a medicina, principalmente nas questões funcionais, né? Mas a investigação médica, por assim dizer, em um outro patamar. Então, o pai do Charles Richet, que é o vencedor do Nobel, era amigo do Claude Bernard. Então, o Richet nasce num ambiente familiar muito propício, nasce em 1850, onde as teorias dos germes, né, as teorias microbiológicas estavam eclodindo também, então a medicina passava por uma transição maravilhosa, todos os pesquisadores voltados a procurarem as etiologias das doenças infecciosas, o paradigma médico mudou e o Charles Richet nasce nesse ambiente. Ele é um grande admirador do Pasteur, que foi também precursor, né? Foi um dos pioneiros nessa teoria microbiológica, né? Que a gente já falou bastante dele em vários vídeos, tanto do Pasteur quanto do Robert Koch. E então ele tem esses dois pontos, diria três pontos de referências dentro da medicina, né? Seria o Pasteur em relação à teoria dos germes, o seu pai no âmbito da cirurgia e o Claude Bernard na fisiologia. Então ele nasce nesse ambiente muito propício. Porém, o campo de aportação dele foi diferente desses campos, né? Por mais que ele pesquisou tudo isso, ele foi professor da universidade, ele foi cirurgião, ele participou de diversos conhecimentos, né? Então, eu até gostaria de mencionar um pouco antes de adentrar nas obras científicas dele, que existe um biógrafo brasileiro que se chama Samuel Magalhães, que detalha a vida dele, tem, se eu não me engano, 2 livros falando sobre o Charles Robert Richet. Muito interessante. É óbvio que a perspectiva do Samuel Magalhães, para quem conhece ele, eu não conhecia, mas passei a conhecer depois de fazer as pesquisas, né? O Samuel Magalhães é um biógrafo que vê a perspectiva também do lado espírita do Charles Richet, que eu quero entrar depois no final do vídeo, falar um pouco sobre o envolvimento dele com o espiritismo, com as pesquisas que ele fez, voltada para esse campo, mas eu vou deixar para o final do vídeo. Só para comentar que o Samuel Magalhães, nas suas pesquisas, descobriu que o Charles Richet, desde pequeno,
teve um grande interesse por diversas áreas do conhecimento. Ele gostava de história, arqueologia, filosofia, a cultura dos povos antigos, né, principalmente os gregos e romanos, os egípcios. Ele gostava muito, né? É difícil depois que a gente começa a estudar esses povos não se encantar e se apaixonar, mas o Charles Richer se aprofundou muito nesse tipo de conhecimento. Também escreveu dramaturgia, escreveu poesia, inclusive uma poesia foi premiada lá na França, que ele escreveu para o próprio Pasteur. Foi um poema em homenagem ao cientista que lhe inspirava. Então, muito interessante, que era um cara extremamente culto. Ele também fez aportações no campo da aviação. Ele ajudou a desenvolver um motor de um avião e também desenvolveu o modelo, né? Não somente o motor, o modelo do avião. Inclusive, ele foi para o Brasil para procurar espécies de pássaros diferentes para ele poder vislumbrar qual tipo de asa ele podia colocar nesse veículo. Então, um cara assim, bem abrangente, só para dar um contexto geral de quem a gente está falando, né? E também o biógrafo dele, Samuel Magalhães, fala que ele era um homem muito caridoso, um homem muito sério, ético e uma pessoa boa. Então, esse é o contexto mais geral que eu gostaria de falar da personalidade dele. E o campo que ele realmente fez aportações importantes foi a imunologia. Embora ele tenha pesquisado sobre a termorregulação, principalmente daqueles organismos que não têm glândulas sudoríparas espalhadas pelo corpo, né, como os cachorros, que quando começa a aumentar a temperatura, eles têm outras vias de regular a temperatura corporal. Então ele trabalhou bastante isso, conseguiu trabalhar bastante sobre a questão da hematose, trabalhou sobre a epilepsia, né? Ele descobriu algumas fórmulas que podiam ajudar no trabalho da epilepsia. Então o campo de pesquisa dele dentro da fisiologia também foi bem vasto, mas a imunologia foi a ciência que colocou ele como um grande cientista, como um cientista passível a receber o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Mas antes também de eu falar o que ele fez, eu sei que o vídeo talvez fique um pouco mais longo, mas eu acredito que vale a pena a gente detalhar um pouco, entender o contexto de tudo que aconteceu, para ter um pouco mais de mais noção do peso da aportação dele. A imunologia, como todo mundo sabe, é uma rama do conhecimento, não só médico, né, uma rama da ciência nova, não é uma rama do conhecimento muito antiga, pelo menos aqui a gente conhece hoje, né? A gente começa já dos primeiros semestres de qualquer universidade voltada para a área da saúde, entender a imunidade passiva, a imunidade adquirida, todas aquelas classificações, né, as células que fazem parte as células que fazem parte da defesa humoral, que produzem, né, imunoglobulinas, e tudo isso a gente olha isso como se fosse um conhecimento que a humanidade sempre soube, uma coisa totalmente óbvia e que está ali representada, mas isso é um conhecimento extremamente novo, extremamente novo. A gente pode dizer que, obviamente, os povos antigos, a China já fazia processos que se chamava variolização, né? Que era colocar a pústula da varíola ressecada, né? E eles colocavam num tubo e assopravam nas narinas dos indivíduos e imunizavam. Mas era um conhecimento, embora esses povos eram muito inteligentes, eles tinham grandes sabedorias, não era bem elucidado os mecanismos que provocavam a imunidade. O mesmo acontece depois, lá no século XVIII, o Edward Jenner, quando desenvolve a vacina também, baseado nas pústulas, no caso das vacas, né? Acho que dos chineses, eu não sei se eu mencionei, mas os chineses eram as pústulas humanas, pelo menos é a informação que eu tenho, e o Edward Jenner consegue fazer uma observação bem capciosa
de que as pessoas que trabalhavam no campo, né, as camponesas, elas geralmente manuseavam as vacas, né, para poder retirar o leite, e as vacas continham a varíola bovina, e aí as camponesas acabavam ficando com um tipo de varíola diferente. Ele viu que elas também depois não tinham a varíola humana, e aí ele começou a pensar que talvez a varíola bovina, a pústula da varíola bovina seria uma boa substância para imunizar as outras pessoas. Ele fez os testes, conseguiu adquirir as respostas que ele queria, e realmente deu certo. A varíola é a doença que foi erradicada no mundo todo, né? É a única. Então deu certo o tratamento do Edward Jenner, mas ninguém sabia do qual eram os mecanismos, que substâncias eram essas que estavam nas pústulas, né? Não se conseguia ver no microscópio, então os vírus ainda não eram elucidados. Também foi só no século XX que isso aconteceu. A própria teoria dos germes, né? A teoria microbiana, microbiológica, só veio aparecer no século XIX. Então tudo isso faz com que a imunologia era uma ciência muito, muito incipiente. Não se tinha realmente noção de como o corpo combatia tanto as doenças, né, provocadas por nós mesmos, os distúrbios metabólicos ou doenças autoimunes, o câncer também, que depois houve uma confusão se o câncer era infeccioso, se era uma doença própria do organismo. Enfim, o que eu quero dizer é que a imunologia, ela não era uma ciência clara, era muito confusa, e vários cientistas que ganharam o prêmio Nobel aportaram para o conhecimento da imunologia. O Charles Richet foi um deles. Então, assim, para começar, um experimento que ele fez interessantíssimo e que tem a ver com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1901, que é o Emil von Behring, é uma espécie de soroterapia que o Charles Richet faz. A gente lembra que o Behring fez o experimento da soroterapia, tirando o soro, né, dos cavalos principalmente, e ele conseguia imunoglobulinas, que ele chamou de antitoxinas, imunizavam outros animais, outras espécies, inclusive os seres humanos, para a bactéria, né, principalmente as toxinas da bactéria da difteria. Corynebacterium diphtheriae é a bactéria que provoca a difteria. Ele trabalhou nisso, a própria bactéria do tétano também. Então o Behring ganhou o prêmio por uma terapia que provoca uma imunização passiva desse tipo de bactéria. Só que 2 anos antes dos trabalhos do Behring, o primeiro a começar uma espécie de soroterapia havia sido o Charles Richet. Só que não era uma soroterapia, era mais uma hemoterapia, porque ele fazia uma transfusão de sangue. O que aconteceu? Ele estava no laboratório, ele e o seu companheiro de pesquisa, e eles passaram a investigar as novas bactérias. Eles queriam descobrir novas espécies, e eles descobrem um tipo de Streptococcus aureus, né? Mas era uma cepa diferente, que ele chamou de Pioseptus, Streptococcus pioseptus. E ele viu que se ele inoculasse um cultivo, né, uma colônia de Streptococcus pioseptus em alguns cachorros, esses cachorros, alguns deles padeciam de sintomas e sinais um pouco mais severos, outros não, mas que eles desenvolviam uma certa resistência. E aí ele passou a inocular em coelhos, e os coelhos não resistiam aos Streptococcus piosépticos. Então o que ele pensou? Se eu conseguir inocular nos cachorros primeiro, tirar o sangue desses cachorros e passar para os coelhos, será que os coelhos não conseguem se recuperar melhor? E deu certo, realmente deu certo. Então ele fez isso aí, ele faz uma espécie de soroterapia, só que ele não faz com o soro, ele faz com o sangue, então é uma hemoterapia. Quando ele vai transferir para as doenças humanas, ele
comete um equívoco que, na realidade, o equívoco dele é muito mais por um desconhecimento da época do que um erro, um erro que foi pela ignorância dele, no sentido de que na época tinha o conhecimento e ele fez errado. Não foi isso. Ele tentou fazer imunizações através da tuberculose. Ele queria pegar pessoas que já haviam se recuperado, ou animais que se recuperaram da tuberculose, e passar para alguém que estava padecendo da enfermidade. Só que acontece o seguinte: hoje a gente sabe que a tuberculose ela é principalmente combatida, fora as terapias farmacológicas, ela é principalmente combatida pelas células. Então é como se fosse uma resposta celular, não humoral. Então ele tentou dar imunoglobulinas para combater o Mycobacterium tuberculose, mas não é as imunoglobulinas propriamente ditas que combatem, e sim é uma imunidade muito mais celular, né? O linfócito TCD8 e natural killers, entre outras respostas mais celulares e não tão humorais. Então ele fez experimentos com uma doença, com uma bactéria que não reage, não é tão combatida com as imunoglobulinas. Então por isso que ele não conseguiu ter um grande êxito na sua pesquisa. Então o Behring deu um pouco mais sorte, né, a gente pode dizer, porque as doenças, principalmente a difteria, que foi a que ele melhor trabalhou, ela responde melhor a esse tipo de terapia. Mas, tá, tudo bem. Então a gente já entendeu que o Behring como o Behring e o próprio Charles Richer iniciaram aí os estudos, são considerados, meio estranho colocar isso aí, mas é mais simbolicamente falando que eles são o pai da imunologia humoral. Dois vencedores também do Nobel de 1908 foram, né, a gente tem aqui já no canal, o Paul Ehrlich e o Mechnikov. O Paul Ehrlich foi aquele que desenvolveu a teoria das cadeias laterais, que está correto, né? Ele não sabia muito bem como funcionava, ele achava que eram receptores que se criavam na volta das células, e esses receptores, hoje a gente sabe que principalmente são as IgM, né? As IgM, elas ficam em volta lá do linfócito B, que já reconheceu um antígeno, e aí ele consegue desencadear uma resposta diferencial a um certo patógeno. Então é toda uma complexidade que não vale a pena a gente falar agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso. O Mechnikov foi o cientista que estudou as larvas, né, das estrelas do mar, que ele viu que elas faziam uma espécie, jogavam prolongações, que a gente sabe que são as pseudópodes, e comiam algumas coisas. E quando ele foi estudar no Instituto Pasteur, ele descobriu que as células do organismo, todos os organismos na realidade têm células semelhantes, e essas células a gente sabe hoje que são os macrófagos, né, e células dendríticas que enviam prolongações e fagocitam. Então a gente tem aí os pais da imunologia celular, imunologia humoral, enfim. Aí isso que eu estou querendo contar para vocês, a imunologia vai ganhando uma forma, ela vai ganhando uma inteligibilidade. A gente começa a classificar, dizer quando cada coisa acontece, e com o tempo, novos estudos, obviamente isso tudo foram as pessoas que deram o pontapé inicial, depois novos estudos, novas pesquisas vão dando mais corpo à ciência, né? Então, o Charles Richer não consegue ser o vencedor do prêmio Nobel número 1 porque a tuberculose não deu certo, mas ele aporta outro conhecimento muito, muito importante para a imunologia, que é a anafilaxia. Anafilaxia foi uma palavra cunhada pelo próprio Charles Richer. Como que aconteceu isso? Ele estava numa expedição, num cruzeiro, com o príncipe de Mônaco, e o príncipe falou para ele, né, que ele estudasse uma espécie marítima que se chamava Physalia, que era muito interessante porque ela produzia alguns efeitos nos seres humanos, e ele falou que talvez seria válido ele pesquisar. E o Charles Richer vai para a França, começa a pesquisar não só a Physalia como outras espécies semelhantes, e ele vê que
que realmente ali dentro daquela espécie ali tinha uma produção de uma toxina diferente, e ele começa a querer ver quais eram os efeitos dessa toxina. E ele inocula essas toxinas em cachorros. E existem 3 possibilidades. Isso é até interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais na explicação dele, do que ele realmente encontrou. Vale a pena vocês irem lá no site do Nobel Prize e procurem lá Charles Richet, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1913, e leiam o discurso, a palestra que ele deu, né, redigida lá no site, que vale muito a pena. Ele explica ali como que ele fez. Ele falou que existiam 3 respostas possíveis. A primeira, a substância não provocar nada nos animais, provocar efeitos insignificantes, irrelevantes. A segunda, provocar uma resposta nesse organismo, uma resposta alérgica, né? Uma resposta não tão boa, mas que numa segunda inoculação essa resposta ela ficava como quase nula, né? Então aí nesse caso o animal ele recebia um contato com um antígeno e ganhava uma resistência, né? E na terceira era uma resposta muito severa, aguda, que provocava até a morte, levava à morte desses animais. Uma reação extremamente tóxica, e quando não levava à morte, na segunda inoculação levava à morte. Levava a uma resposta muito complicada, né? Então ele viu, ele não sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Então ele passou a estudar essa resposta do organismo de uma maneira muito mais focada. Ele queria saber o que está acontecendo ali. E aí ele percebeu que na realidade o que acontecia era uma hipersensibilidade do organismo àquela substância, tanto na primeira ou na segunda vez que a substância entrava em contato com o organismo, né? Então o organismo, em vez dele ele ficar resistente, ele receber uma imunidade, por assim dizer, ele respondia de uma maneira hipersensível. Ele não sabia muito bem o que acontecia. Hoje a gente sabe que são os mastócitos, né? Células também que produzem imunoglobulinas, principalmente do tipo E. Eles desencadeiam uma resposta exacerbada, né? Principalmente a liberação, a degranulação, a secreção de histamina. A histamina a gente sabe que ela atua no endotélio, nos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, provocando um relaxamento, uma vasodilatação, e também nos brônquios ela causa espasmos, né? Espasmos que são meio semelhantes à asma. E esse broncoespasmo provoca uma redução da respiração, o fechamento da glotes, né? Ali na região da epiglotis, da glotes, tem um fechamento. Quando a glotes fecha, a passagem do ar começa a ser dificultada, né? A ventilação respiratória, a própria hematose, tudo isso se vê afetado. Então, uma resposta muito grave do organismo. Com essa vasodilatação vai ter obviamente uma hipotensão, uma queda da pressão arterial, com a diminuição, não digo uma diminuição, né, mas sem o aumento do débito cardíaco não tem uma restauração da pressão. Então a perfusão nos tecidos começa a se ver afetado, pode causar uma hipóxia, uma isquemia, uma necrose. Tudo isso pode acontecer. Então geralmente a morte pode ocorrer se não houver um tratamento instantâneo. Então hoje os tratamentos são principalmente com adrenalina, tratamento com antihistamínicos, glicocorticoides. Eu não vou entrar aqui na terapêutica porque não é o escopo do que está sendo dito aqui, né? Do que está sendo tratado. Enfim, ele passa a elucidar tudo isso que acontece, e as pesquisas começam a aumentar muito nesse campo, e hoje em dia milhões de vidas são salvas porque é descrito o que está acontecendo no corpo e como a gente pode reverter. Então a importância da pesquisa do Charles Richet é muito grande. E para finalizar o vídeo, outro envolvimento do Charles Richet, além
dessa aportação incrível, né, para a imunologia, para estudos fisiológicos, ele passou a querer estudar a psique humana e ele, por um convite de um amigo, ele começa a frequentar alguns centros espíritas, começa a ver fenômenos diferentes. É muito semelhante o que acontece com o Richer, é semelhante ao que acontece com o professor Lyon, também chamado pelo pseudônimo Allan Kardec. Quem não olhou o filme na Netflix, eu até recomendo olhar, muito interessante, né? E o Charles Richer, ele passa por um processo muito parecido, claro que depois do Allan Kardec, ele começa a analisar os fenômenos que aconteciam, né? Fenômenos telecinéticos, né? Que são movimentos produzidos através do além, do além que eu falo que não são fenômenos físicos através da matéria, fenômenos que são fenômenos que acontecem por psicografia. Tudo isso ele passou a analisar de uma maneira científica, controlando como se fosse laboratorialmente. Descreve também uma substância que emanava dos espíritos, que ele denomina como ectoplasma. Foi bastante criticado também por esses tipos de estudos, mas ele nunca se denominou um espírita ou um religioso. Ele sempre falou que era um cientista que estava interessado em descrever a realidade, embora essa realidade não condizesse com o que era conhecido pela comunidade científica. Ele queria realmente entender a realidade, não importava se aquilo ia agradar ou não a comunidade científica. E pelo que ele registrou durante vários anos, é que os fenômenos eram reais, eles eram verdadeiros, não eram só possíveis como reais, ele afirmava. E ele criou uma nova ciência que se chama metapsíquica, e onde ele estuda esses fenômenos sobrenaturais, paranormais, pode-se dizer assim. Eu não me aprofundei muito nisso, mas vale a pena para quem tiver interesse e quem quiser deixar aí nos comentários do que se trata melhor, especificamente essa rama do conhecimento. Enfim, então foi um cara muito interessante, muito amplo, que pesquisou diversas coisas durante sua vida. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Um abraço a todos.